Primeira Coríntios, capítulo 7. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazendo algumas respostas para perguntas acerca de casamento. Isso é muito interessante. Deus, ele chama a cada um de nós para nos preparar para as bodas. Bodas, o que é, irmãos? É casamento. Que casamento é esse? É o casamento da noiva de Cristo com Cristo. O casamento do Senhor Jesus com aqueles que amam a Ele acima de todas as coisas. Porque Deus, ele compara a vida de um cristão com ele como de uma noiva e do noivo. É porque, irmãos, o casamento é uma das coisas mais sagradas para Deus. É onde se é feita uma aliança, é onde um deixa, a sua própria vida para viver com o outro. Isso é muito importante. Muitas pessoas, elas se frustram. Por quê? Porque elas não se entregam totalmente ao casamento. Às vezes ela pensa que se entregou, mas ela se entregou e ela quer receber algo em volta. Porém, o que é que acontece? Acontece que a pessoa quer as coisas do jeito que ela quer, e não é assim. Quando nós vamos para um casamento, nós temos que deixar toda a nossa cultura para trás, e fazer tudo novo. E aqui não é diferente. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa, e ele ensina mesmo como um homem viver com a mulher viver com o homem, mas também aqui está falando do mistério da palavra de Deus, para que nós venhamos a ter esse relacionamento com Deus. Nós somos o noivo, nós somos a noiva, e Jesus é o noivo. Então a noiva tem que se preparar. Como é que a noiva se prepara? A noiva tem que ser virgem, tem que ser pura, tem que ser doce, tem que ser amável. Irmãos, isso aqui são palavras proféticas. Lógico que nós temos que entender uma coisa. Como é que Deus nos purifica? Através da leitura da palavra. Quando nós lemos a palavra dele vai entrando dentro de nós e vai fazendo vai tirando os velhos conceitos, vai tirando as velhas culturas, vai tirando os pensamentos humanos e vai colocando os pensamentos de Deus, a cultura do céu, entendeu? Vai colocando a forma de viver baseado na palavra. Então isso é a purificação. É como se nós voltássemos, e nos tornássemos puros, mas não por nós, não por nossas ações, mas pela palavra de Deus. A ação, ela vem de Deus em nós, aí nós vamos agir conforme a sua palavra, entendeu? A ação não parte de nós, ela parte de Deus para nós, e nós fazemos aquilo que Ele quer que venhamos a fazer, entendeu? O princípio da ação, ela tem que vir do céu, tem que vir da palavra, tem que vir do Espírito Santo, tem que vir de Deus. Isso é o princípio que tem que ser plantado dentro de mim, dentro de você, e a partir desse princípio, a nossa ação, a nossa vida, ela começa a ser purificada, sabe? Porque vem de Deus, não é nós que temos isso, nós só temos o mal. A nossa semente é adâmica, ela foi contaminada com o pecado. Jesus é Espírito, porque a semente que gerou no ventre de Maria foi colocada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Está aí a diferença, amém? Vamos ver aqui o texto para a gente meditar um pouco. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, ele vem falando assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido apegue a mulher, o marido pague à mulher a dívida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder
sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudais um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Amém? Aqui vemos a resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Corinto a respeito da vida conjugal. E quando ele diz aqui, não tocar em mulher, aqui tem um significado de não se casar. Mas se a pessoa entra no reino de Deus ou na vida cristã casado, então ele tem que observar essas coisas. O compromisso do casamento é muito importante, e importa que cada cônjuge abre mão do direito exclusivo do seu próprio corpo e concede esse direito ao seu outro cônjuge, ou seja, um perde o direito do seu corpo e dá esse direito ao outro. Então, um tem direito, mas não, irmão, que isso venha a ser de forma abusiva. Nós temos que entender isso. Não podemos, de forma abusiva, nos apropriar do corpo do outro. Temos que andar sempre na decência, sem machucar, tem que proteger. Isso significa que nenhum de nós, nenhum dos cônjuges, deve deixar de atender os desejos sexuais normais do outro. E tais desejos dentro do casamento são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades maritais de outro cônjuge é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E cada caso é um caso. Paulo ele mostra a vontade de Deus para o casamento e que ele seja permanente, ou seja, casou até que a morte os separe. Irmãos, nós devemos buscar em Deus sabedoria, entendimento, buscar em Deus o verdadeiro amor, para que possamos tanto amar e ser amado. E muitas vezes nós enfrentamos essas dificuldades, porque são duas vidas, são duas pessoas que se encontram e resolvem caminhar juntas. E um tem que abrir a mão para o outro. E muitas vezes há conflitos e somente através da oração, da consagração, somente através de você abrir mão mesmo da sua própria vida e deixar que o Espírito Santo lhe guie para você viver uma vida com o outro. Não é fácil. Por quê? Porque todos os dias nós enfrentamos lutas, todos os dias nós temos desafios. E precisamos estar unidos no amor, na fé em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos aqui, queremos pedir a Tua graça sobre a vida de todos nós que temos um relacionamento, que somos casados. Nos ajude a amar o nosso cônjuge, nos ajude a respeitar o nosso cônjuge, nos ajude a cumprir a Tua vontade, Senhor, em cada um de nós. Nós, de nós mesmos, não temos muito para oferecer, mas nós estamos aqui, nos esforçando, buscando o reino dos céus, buscando aprender a ser homens e mulheres de Deus, buscando todos os dias a ser renovados pelo Teu amor e pela Tua graça. Pedimos perdão se temos falhado, pedimos perdão se nós não temos andado de uma forma total como o Senhor nos quer que venha andar, mas nos ajude
a melhorar. Nos ajude a fazer a tua vontade. Isso é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu querido, fica na paz, continue meditando na palavra do Senhor. Eu sei que existem assuntos que são muito complexos, que são muito particulares e muito individuais, mas quando nós estamos na presença de Deus, Ele nos ajuda em todos os momentos. Não desanima, sabe? Não desanima, creia em Deus, creia na palavra de Jesus, fica firme e que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.